Agora a gente vai resolver algumas questões sobre criacionismo e lamarckismo, pra gente fixar. Vamos lá. E um pouco sobre evolução também. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. Exatamente. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Não é. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado, que processo citado é esse? Baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por... Qual é o processo citado? É a evolução. Lembra do conceito que eu trouxe sobre evolução? Então, vamos lá. Esse processo, ele se baseia na ideia de que os seres vivos fazem o que ao longo do tempo? Especialização para determinada finalidade. Eles se especializam. Melhoria de processos estruturais. Fala sobre melhoria de processos estruturais. A complexificação dos seus sistemas. A evolução fala sobre como é complexo o sistema dos organismos. O incremento do tamanho corporal. O tamanho corporal tem a ver com a evolução? Não importa. Desde que seja uma mísera barata a um mutantezão. A modificação de características? Sim, letra A. Jean-Baptiste Lamarck foi um importante defensor das teorias evolutivas e deve ser reconhecido como o primeiro a falar em adaptação. Ok. Segundo Lamarck, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais: lei do uso e desuso e a lei de heranças e caracteres adquiridos. No que diz respeito à observação e às leis propostas pelo evolucionista, assinale a alternativa correta. Ele propôs a lei do uso e desuso, tá correto, a qual sentencia no processo de adaptação dos organismos ao meio, ok? O uso determinado o uso de determinadas partes do corpo faz com que ela se desenvolva, enquanto o desuso não interfere no desenvolvimento dessas partes. O desuso não interfere no desenvolvimento dessas partes Então, se você não utiliza, ele não vai interferir no desenvolvimento de uma parte do corpo. Não é essa a resposta. Lamarck foi o primeiro a afirmar que todas as mudanças do mundo orgânico, assim como o inorgânico, são produções divinas e não podem ser contestadas por leis da biologia. Ele falou isso, gente. Ele falou sobre as produções divinas e que não podem ser contestadas? Claro que não. Se ele foi duramente criticado pela ideia do criacionismo, porque ele trazia ideais contra o criacionismo, contra o fixismo. Lamarck determina, na lei de heranças e dos caracteres adquiridos, que alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou pelo desuso são transmitidas aos seus descendentes. Correto. Não é isso que ele fala? Sim. Vamos ler o restante para antes de marcar. Lamarck defendeu que a evolução dos seres vivos era resultado da pressão ambiental e que as adaptações surgiam na população de maneira aleatória. Não. Maneira aleatória. Gente, isso aqui não acontece de maneira aleatória.
acontece de maneira gradativamente, lentamente. Então, essa aqui não está correta. Lamarck apoiou suas leis no trabalho de Gregor Mendel, já existente à época. Gente, não. Gregor Mendel, o pai da genética, o que fala sobre a genética, ele veio surgir só depois do darwinismo. Então, nossa letra correta é a letra C. Analise as informações sobre as teorias evolutivas. A evolução darwiniana é regida pela lei do uso... Epa! Nem precisa ler tudo. Darwin, lei do uso e desuso, com certeza não. Já exclui essa e essa. Vamos ver aqui a questão 2, que vai ser a charada. O processo evolutivo acontece por meio da origem... processo evolutivo acontece por meio da origem direcionada às novas características em função das mutações genéticas. Gente, essa questão tá correta. Não tá correta. Por quê? Porque o processo evolutivo ele não se dá somente por conta das mutações genéticas. Eu acho que talvez... Na verdade... isso aqui tá errado. O processo evolutivo ele acontece por meio do quê? Não de uma origem direcionada a uma característica específica sobre as mutações genéticas. Mas sim... não sei explicar essa, mas eu sei que tá errado. Então, não é essa. É a letra B a resposta, não é essa. Quantos fatores responsáveis pela ocorrência? Então, vamos lá. Fatores responsáveis pela ocorrência da evolução. Assinale a alternativa correta. Gente, essa questão, ela não é sobre a evolução, tipo, do Lamarck, ou do... Tanto essa aqui quanto essa aqui. Ela não é sobre o lamarquismo ou o criacionismo em específico. Deixa eu ver essa aqui. Eu tava analisando e questões sobre lamarquismo já acabou. Fixismo nem tem. Mas então vamos pro que o Hegel pode mandar. Vamos lá. Serpentes. Como é o desuso, a atrofia ou a perda de estruturas, o uso hipertrofia o desenvolvimento dessas estruturas? Bem, dizem que as serpentes, elas são parentes da lagartixa, né? Não sei bem se é o certo, mas dizem que elas tinham coisas
para andar. E aí, como elas não faziam a utilização, porque elas se andavam se arrastejando, elas perderam a estrutura que era as patas, eu acho. E aí houve o aumento, né, o desenvolvimento da estrutura do corpinho dela, tipo, as serpentes são isso aqui, né? Aí elas tinham umas patinhazinhas pra andar. Aqui é a cabecinha dela. E aí elas foram perdendo o negócio e aí foi só crescendo aqui, ó. Entendeu? Eu acho que é isso. Acho que não tem nenhuma questão. Pensei que tinha questão, porque parecia questão.